Fala galera, boa noite. Gostaria de agradecer aqui a presença de vocês, a todos que disponibilizaram seu tempo para estar aqui com a gente, e peço que, se você ainda não está inscrito, se inscreva no canal e deixe também o seu comentário, além de compartilhar essa live com seus amigos para estar levando nossas informações ainda mais adiante. Lembrando que aqui é um espaço democrático, então pode usar o chat para dar sua opinião. Separei aqui algumas notícias para hoje. Para começar, a gente vai ter aqui sobre essa luta por liberdade nas redes sociais, né? De um lado a gente tem aqui Donald Trump, Elon Musk, Mark Zuckerberg. Do outro lado a gente tem aqui Lula, Flávio Dino e o nosso querido Alexandre de Moraes da Massa, né? Então, galera, essa semana, Mark Zuckerberg, né, que sempre teve mais alinhado com essas prerrogativas da esquerda, que sempre teve mais alinhado com o governo Biden em si, e inclusive ele foi elogiado, né, por Alexandre de Moraes por ser uma rede social que sempre cooperou com a justiça brasileira de prontidão. Por quê? Porque ele sempre silenciou as vozes que foram determinadas pelo judiciário brasileiro sem nem contestar em nenhum momento. Ele sempre foi, como é que a gente pode dizer, ele sempre foi um partícipe desse crime, de cercear a liberdade de expressão. Porém, em um ato de oportunismo, depois da vitória de Donald Trump, ele disse que agora está alinhado com o pensamento de Donald Trump e também do Elon Musk, que inclusive vai deixar de patrocinar aquelas empresas de checagem, né? Como o Fato Fake da Globo, por exemplo, que ganha uma grana para dizer para você o que é verdade e o que não é. Porém, o que acontece é que muitas vezes a verdade é a verdade dentro da perspectiva deles e não a verdade dos fatos, e sim uma verdade ideológica daquilo que eles acreditam. E agora o Mark Zuckerberg disse que vai de encontro a isso, que está fora desse consórcio, como é que a gente pode dizer, desse consórcio maligno em prol da falta de liberdade, né, do cerceamento da liberdade das pessoas, e que agora vai apoiar a causa trumpista, né, de mais liberdade nas redes sociais, inclusive que ele alegou que vai usar o mesmo método que usa hoje em dia o X, né, que são as notas da comunidade, onde você mesmo vai poder deixar uma nota lá que vai ter uma média que vai dizer se aquilo é fato ou se aquilo é fake news, né? Como eles chamam. Então, o que é que você acha? Apesar dos motivos, na minha opinião, serem escusos, né? Que ele só tá se importando com dinheiro, mas se for ajudar a população, que venha de bom grado, né? Uma coisa muito importante é que depois desse anúncio, Lula já se manifestou, Alexandre de Moraes já se manifestou, e eles disseram que ou a Meta se adequa às leis brasileiras, ou elas também vão ser impedidas de atuar no Brasil. Lembrando que a Meta é composta pelo Facebook, pelo WhatsApp e pelo Instagram, principalmente. Né? São hoje as 3 redes sociais mais usadas no Brasil ainda. Diferentemente do X, que o antigo Twitter, que é uma rede que basicamente focada em política, não, o Instagram e o Facebook, por exemplo, eles são uma rede de massa. Bloquear essas redes, você estaria bloqueando a grande maioria da população brasileira, diferente do que aconteceu na época do bloqueio do Twitter, que impactou muito menos pessoas. Hoje, muitas pessoas têm seus negócios baseados exclusivamente no Instagram. Muita gente tem suas lojinhas online aí que usam o Instagram exclusivamente para vender os seus produtos, né? Então, como é que essas pessoas vão fazer se ele tirar o Instagram do ar? Então, eu acho que ele teria muito mais problemas, né? Com represárias mesmo, populares, se ele fizesse isso. Porém, o Alexandre de Moraes já mostrou que ele chegou num ponto em que ele não tem mais como retroceder. Ele tá sempre dobrando a aposta, e vai chegar num ponto em que vai ser decisivo, que a gente não vai continuar nesse banho-maria como a gente tá hoje. Hoje a gente tem uma liberdade parcial. Vai chegar o ponto ou que a gente vai ter uma abertura total da liberdade de expressão, ou a gente vai acabar virando uma ditadura comunista de fato, né? E esse momento, esse ponto de inflexão está cada vez mais perto. Agora eu quero saber aqui, deixe nos comentários qual a sua opinião, o que é que você acha, tanto das intenções do Mark Zuckerberg, também o que é que você acha que o Alexandre de Moraes vai ser capaz de fazer para contra-atacar. Próxima notícia que a gente tem aqui é a situação dos filhos da cabeleireira Débora. Para quem não lembra, a cabeleireira Débora é aquela mulher que escreveu "Perdeu Mané" em uma estátua na frente do STF, né? Então, galera, essa mulher já está presa há quase 2 anos por escrever com batom numa estátua. Isso é completamente fora da razão. Não existe, isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo, nem mesmo no Brasil. A irmã dela
escreveu uma carta aqui que impactou bastante e foi muito comovente, né? Eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas para Cláudia Rodrigues, a irmã de Débora. Conta que a rotina dos dois filhos da cabeleireira, um menino de 6 anos e uma menina de 8, mudou completamente. Colocamos as crianças para fazer terapia, relatou a tia. Há dias de muito choro que dificilmente conseguimos fazer parar. É uma situação de muita tristeza. Cláudia disse ainda que a família se reuniu em torno das crianças a fim de minimizar os danos psicológicos. Mas o vazio dentro da casa deles é impreenchível. Ainda que façamos todo o esforço do mundo, observou Cláudia, é algo que atingiu todos nós. De certa forma, também estamos aprisionados com a Débora, pois nossa vida nunca mais foi a mesma. E não sei se será depois disso também. Segundo a tia, o clima das festas que encerraram em 2024 não foi nada bom. Os advogados Hélio Júnior e Daniele Teles citaram uma decisão recente do ministro Gilmar Mendes que concedeu benefício a detentas. Mendes acolheu a um habeas corpus apresentado pela defesa da mãe de uma criança de 4 anos presa preventivamente por tráfico de drogas com 5 gramas de crack. Ao avaliar o caso, o ministro entendeu que a quantidade de drogas era ínfima e não estaria ao alcance das crianças. Beleza, essa quantidade de droga era ínfima. Escrever com batom numa estátua, o que é? Não distante, vocês lembram do caso da mulher de Sérgio Cabral, que também foi libertada da justiça por ter filhos menores de 12 anos. Uma mulher que estava presa por corrupção, não foi por escrever com batom em estátua não. Ela estava presa por corrupção e foi solta para que pudesse cuidar dos seus filhos. E essa mulher, e essas duas crianças? Essas crianças merecem passar por isso? Essa mulher já está presa há quase 2 anos. Lembrando que ela ficou quase 1 ano presa sem sequer o Ministério Público oferecer denúncia. 1 ano presa sem oferecer denúncia. Agora vamos ver aqui um caso de uma pessoa que foi libertada, né? Essa pessoa foi libertada por falta de prazo, né? Por ultrapassar o prazo máximo razoável. Esse foi o entendimento do nosso ministro, né? Vamos ver aqui rapidinho um vídeo. O Superior Tribunal de Justiça atendeu o pedido da defesa de André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, um dos líderes do PCC. Ele vai ter de volta um barco, um helicóptero, carros de luxo e mais de 30 telefones que a polícia apreendeu na casa dele. O helicóptero estava sendo usado para transportar órgãos para transplante em São Paulo. Mas os desembargadores entenderam que os bens foram apreendidos sem mandado. André do Rap foi colocado em liberdade 1 ano depois da prisão em 2019 pelo STF. Mas a decisão foi revista no mesmo dia. Por isso, ele é considerado foragido. Pronto, galera. Para quem não lembra, esse daí é o caso do André do Rap, um dos principais nomes do PCC solto no Brasil, né? Que foi preso, teve um helicóptero apreendido numa casa de luxo, muito luxo, vários bens apreendidos, todos bens comprados com dinheiro do tráfico. E agora, mesmo ele foragido, a justiça manda devolver. Devolver para quem se ele tá foragido? Um helicóptero que vinha sendo usado para transporte de órgãos que seriam transplantados vai ser devolvido para quem? Para um vagabundo que tá foragido. É um absurdo. Só lembrando que a justificativa foi que a cada 3 meses você precisava pedir para fazer uma reavaliação para decidir se aquele preso provisório seguiria preso ou não. A cada 3 meses, 90 dias. Porém, essa mulher, ela ficou presa quase 1 ano sem nem oferecer denúncia. O Ministério Público não tinha oferecido denúncia para ela. E ela ficou presa 1 ano. Esse é o país da contradição. Agora, deixa aqui, eu quero ver qual é a sua opinião. O que é que você acha sobre a libertação de André do Rap e a prisão por quase 2 anos de uma mulher que apenas, a única coisa que pesa contra ela, na vida dela, que desabona ela, ela ter escrito com batom em uma estátua. Essa mulher nunca foi acusada de roubo, essa mulher nunca foi acusada de violência e está presa há 2 anos apenas por escrever com batom na estátua. Eu quero saber a sua opinião. Se isso não toca você, provavelmente você já perdeu a sua humanidade. Sem a aprovação da reforma do imposto de renda, a pessoa física, que só deverá ser enviada ao Congresso depois da votação do orçamento de 2025, a tabela progressiva fica congelada em 2025. Desse modo, quem ganha mais de 2.824, ou seja, pouco menos de 2 salários mínimos, pagará o tributo. Galera, o que isso quer dizer? Para quem não lembra, né, uma das
poucas vantagens para as pessoas da classe média baixa que teve no projeto, né, de reforma do nosso presidente era aumentar o teto de quem era isento, que antes era 2.800, ele passou para 5.000, não foi isso que foi prometido. Porém, a única coisa que foi, como é que a gente pode dizer assim, que era benéfica para o povo mais pobre, até o momento não foi votado e a gente vai continuar. Quem ganha até 2.000, a partir de R$2.800, vai ter que declarar e pagar imposto de renda, né? Esse é o governo dos pobres, né? Vamos emendar aqui também agora num assunto polêmico que vem monopolizando, né, basicamente os portais de notícias, os canais, os telejornais, que é a fiscalização de pessoas que teoricamente ganham mais de R$5.000 por mês. Vamos ver aqui o que é mentira, o que é verdade e como isso deve acontecer. Primeiramente, a notícia de que vão taxar o Pix, isso de fato é verdade. O Pix não será taxado. O Pix que você faz não terá uma taxa em cima dessas transações. O que é mais importante salientar, para quem já declara imposto de renda, tudo certinho, quem tem emprego formal, quem tem empresa e já declara tudo certinho, também não vai haver mudança nenhuma. Porém, aquela pessoa que é profissional liberal, você que faz uma unha, você que vende um geladinho para completar a sua renda, você provavelmente vai ser impactado. Por quê? Até hoje, só os bancos tradicionais faziam a remessa de tudo que você movimentava para a Receita Federal. Obviamente que como o sigilo bancário ele tem que ser respeitado, não tem dizendo fulano transferiu tanto valor para tal pessoa, não. Só tem fulano transferiu tanto valor, fulano recebeu tanto valor. A não ser que seja quebrado o seu sigilo bancário, né? O que não é o caso no momento. Porém, essas pessoas que ganham muito próximo disso, de R$5.000, de R$6.000, que não pagavam imposto de renda, até porque quando você fala em sonegação, você acha que essa pessoa não paga imposto. Essa pessoa paga imposto. Sabe por quê? Porque tem imposto em tudo que você compra. O Brasil é um dos poucos países no mundo que bota imposto sobre o que você consome, imposto sobre o seu patrimônio, imposto, agora querem botar até imposto na sua herança. Ou seja, imposto demais. Então, só por você não pagar o imposto de renda, essa pessoa que ganha R$5.500, agora o leão pode ir lá e vai chegar até ela. Já que vai acender um alerta na Receita Federal para quem fez transações acima de R$5.000. Aí eles vão lá conferir a declaração dessa pessoa. Se essa pessoa tem recebido uma receita ali de mais de R$5.000, aí vão olhar na sua declaração de imposto de renda. Geralmente essa pessoa não declara por ser isenta. E agora? Vão dizer que você sonegou. Você vai ter que ser chamado na Receita, você vai ter que prestar esclarecimentos de como você recebeu aquele dinheiro e você vai ter que pagar multa porque você não declarou. Segundo a Receita, o foco deles é apenas aquelas pessoas que realmente praticam lavagem de dinheiro, né? Uma pessoa que declara lá R$10.000, porém aquela pessoa movimentou R$1 milhão. Segundo a Receita, mas quem garante que com o passar do tempo isso não vai chegar até você que vendeu picolé esse mês, que não declarou imposto de renda porque vendeu picolé, mas conseguiu fazer R$5.000 no mês de verão desse aí da vida, mal sabendo que no inverno você não consegue fazer, sei lá, 1.000 no inverno, mas no verão você consegue fazer 5.500, aí o governo vai querer esse imposto de você, ou seja, é uma medida que vai atacar diretamente aquelas pessoas que já precisam mais, que são aquelas pessoas que têm uma renda informal, é quem vende um geladinho, quem faz um bolo para vender, quem faz um salgadinho para vender na porta de casa, que é tudo para completar a renda. Ainda tem um grande problema para essas pessoas, como é que essas pessoas vão anotar todas essas transferências para justificar? Porque lembre que nem tudo que ela recebe é lucro. Você recebeu ali R$100 de um bolo que você fez. Porém, você já pagou aqui 70 de material. Como é que você, uma pessoa leiga, vai ter, todo mundo agora vai ter que contratar contador? Porque é isso que eles querem. Então, moral da história, é uma medida que vai atacar diretamente as pessoas que têm menos. Verdade é essa. Aquelas pessoas que não aceitam viver com esmola do governo, que não aceitam viver com Bolsa Família e querem empreender para completar sua renda. Mas não, o governo não quer. O governo não quer que você lute pelo seu. O governo quer que você seja refém. Isso é o voto de cabresto. Quando você vota só pelo assistencialismo, ele não quer que você saia desse assistencialismo. Ele quer que você permaneça lá. Então ele vai atrapalhar de todas as formas o seu modo de ganhar uma graninha. Vamos para a próxima notícia aqui. Galera, vai deixando aí nos comentários que quando terminar a gente vai dar uma linha nos comentários, beleza? Porque se eu começar a ler agora eu não consigo me concentrar e esqueço tudo. Vaticano permitiu que gays se tornem padres em tenda. Nos últimos dias, manchetes de diversos veículos de comunicação
sugeriram que o Vaticano teria permitido a entrada de candidatos homossexuais nos seminários, o que seria uma grande mudança na Igreja Católica. A polêmica se originou com a publicação do documento A Formação de Padres nas Igrejas da Itália, Diretrizes e Padrões para os Seminários, redigido em dezembro de 2024 e divulgado pela Conferência Episcopal Italiana nesta quinta-feira, dia 9. No entanto, a leitura do documento revela que não houve alteração na posição tradicional da Igreja sobre a ordenação de candidatos com tendências homossexuais, entre aspas, profundamente arraigadas, fecha aspas. Apenas reafirma a necessidade de um discernimento mais rigoroso nesses casos. O texto estabelece que a Igreja Católica não pode admitir ao seminário e ordens sacras aqueles que praticam homossexualidade, apresentam tendências homossexuais profundamente radicadas ou sustentam a chamada cura gay. O trecho que gerou controvérsia defende que o discernimento vocacional não pode ser reduzido apenas à orientação sexual do candidato, mas deve ser analisado dentro do quadro global da personalidade jovem. Isso significa que um homem que tenha experimentado inclinações homossexuais no passado, mas que não as considere uma parte central de sua identidade e viva plenamente o celibato, não deve ser prontamente rejeitada e que situações do tipo devem ser avaliadas caso a caso. Este ponto foi interpretado por alguns setores da imprensa como uma abertura do Vaticano para a entrada de gays nos seminários. No entanto, a documentação não estabelece uma mudança na doutrina, apenas reafirma que o critério fundamental é a maturidade afetiva e a vivência do celibato, independente da orientação sexual do candidato. Então, galera, gerou muita polêmica nesse documento, porém, acho que a maioria das pessoas fez uma interpretação equivocada. O que é que a igreja quis dizer nesse sentido, aparentemente, né, de acordo com a minha interpretação também, é que não é importante se essa pessoa tenha tido um passado homossexual. Como o padre, ele tem que ter o celibato, o que importa é que essa pessoa seja capaz de manter o celibato. Se no passado ela sentiu atração por pessoas do mesmo sexo, né, no caso, como são padres, né, por outros homens, desde que essa pessoa consiga controlar seu ímpeto carnal e deixar esse desejo para trás e viver uma vida de dedicação à igreja, que nesse momento seja apta, seja capaz a se manter no celibato até o final da sua trajetória, então essa pessoa não deve deixar de frequentar o seminário. Não é porque essa pessoa teve um passado homossexual, segundo esse documento, que ela tem que ser excluída dessa oportunidade de vir a se tornar padre. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O marqueteiro da campanha presidencial de Lula, Sidônio Palmeira, toma posse como novo ministro da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, na próxima semana. Um anúncio foi dado pelo Palácio do Planalto. A cerimônia, que terá a presença de Lula, está marcada para as 11 horas da próxima terça-feira, dia 14, no Palácio do Planalto. A posse de Sidônio ocorre uma semana depois da demissão de Paulo Pimenta do cargo. A saída de Pimenta da SECOM já era esperada para este ano. O deputado do PT vinha enfrentando críticas internas dentro do próprio partido, o que culminou no fim de sua gestão à frente da pasta. Agora Pimenta deve ser remanejado dentro do governo Lula. A expectativa é de que ele assuma um novo posto de alto escalão, como a Secretaria-Geral da Presidência da República, atualmente ocupada por Márcio Macedo, ou a Secretaria de Relações Institucionais, substituindo Alexandre Padilha. O que é que a gente pode tomar de experiência aqui dessa mudança, né? O Paulo Pimenta deu espaço demais à Janja na comunicação do governo, deu errado, falhou, a popularidade dela vinha caindo, mais ainda do que a popularidade de Lula, e ela resolveu indicar uma outra pessoa. E quem é essa pessoa? O marqueteiro das campanhas do PT. Qual é o grande problema disso? Quem é que não lembra em que outro momento um marqueteiro do PT assumiu um cargo no governo? Foi ele mesmo, galera, o Marcos Valério, do famoso Valérioduto, né, que foi uma das etapas, né, do mensalão, né? Então, será que a gente vai ter o mesmo filme novamente? Dona Janja foi lá, acabou, dilacerou a comunicação do PT, deu tudo errado. Paulo Pimenta deu muito espaço e o Sidônio também é uma pessoa próxima a ela, né? Vamos aguardar para ver se ele vai reduzir um pouco a representatividade de Janja na SECOM, que já mostrou que é uma falha, né? Já mostrou que ela não sabe fazer, ela só pensa bobagem e por tabela acaba fazendo bobagem também. Vamos para a próxima notícia. Caso do bolo envenenado lá no sul, galera. Que caso triste, né? Para
Acho que todo mundo já deve ter pelo menos ouvido alguma coisa relativa a esse caso. Porém, se trata de uma mulher que envenenou basicamente uma família inteira com um veneno de venda proibida. Eu vou preferir não dizer o nome aqui, né, para não estar estimulando, porque ela conseguiu comprar esse veneno, apesar de ser proibido no Brasil, ela conseguiu comprar com facilidade na internet e recebeu pelos correios. Pasmem, ela comprou um veneno letal na internet e recebeu pelos correios. Por isso eu vou me abdicar de estar dizendo o nome do veneno aqui. Mas o que aconteceu? O que a polícia apurou até o momento? Ela tinha uma grande briga com essa sogra desde o começo do casamento, envolvendo um valor de R$600, que eu não vou nem entrar no caso aqui. Ela acusa essa sogra de ter pego R$600 de uma conta dela. Moral da história, elas se resolveram, teve boletim de ocorrência, a vida seguiu e ela sempre com muito rancor. Inclusive, na delegacia, ela afirmou que chamava a sogra de Naja e com um sorriso de canto de boca. Na festa de Natal, família toda reunida e tinha um bolo que essa senhora fazia muito tradicional, que todos os anos ela levava para essa festa de Natal da família e que era inclusive um bolo muito aguardado. Porém, ao comer, algumas pessoas já notaram que o gosto estava um pouco estranho. Inclusive, a pessoa que fez o bolo já estava na segunda fatia e percebeu que realmente se tratava de um gosto e disse: pronto, ninguém come mais. Porém, eram 7 ao total, 6 pessoas já teriam comido esse bolo. Dessas 6 pessoas, das 7, uma não comeu porque não gostava de doce, não comeu doce. A mulher que fez o bolo comeu 2 fatias. 2 irmãs dela também comeram 2 fatias. Uma criança de 10 ou 12 anos comeu uma fatia também. E uma sobrinha dessa mulher também comeu uma fatia. Foram para o hospital. Essa mulher foi para a UTI. Aqui supostamente, e até então a principal suspeita ficou na UTI, mas não morreu, e 2 irmãs delas morreram. Uma das filhas da irmã dela, no caso uma sobrinha dela, também morreu, e a criança recebeu alta. Essa mulher já teve alta, já está em casa também. Porém, quem foi a grande responsável? É isso mesmo, galera, a nora dela. Ela levou uma farinha de trigo já envenenada, que foi a farinha que a mulher usou para confeccionar o bolo, esse bolo fatal, né? Depois de descobertas que aconteceu, né? Quando a polícia soube que ela tinha uma desavença com a nora, de pronto já pegou o celular da nora, né, para fazer a investigação. E lá descobriram que ela já vinha pesquisando sobre esse veneno há muito tempo e que ela teria, inclusive, comprado esse veneno 4 vezes nos últimos 5 meses e teria recebido todas as vezes. E há poucos meses atrás, no mês de setembro do ano passado, o esposo dessa senhora, no caso o sogro dela, havia morrido. Supostamente teria sido de uma infecção intestinal. Porém, esse corpo foi exumado e se encontrou o mesmo veneno. Então é isso mesmo, ela matou o sogro e matou 2 irmãs e uma sobrinha da sogra dela em nome desse, como é que a gente pode dizer, desse ódio. Esse ódio mortal mesmo, né? Agora pense como é que tá a cabeça do marido dela, que até então as investigações afirmam que não tinha nada a ver com a história. Tipo, o cara perdeu o pai, 2 tias, uma prima que era querida e a mulher, né, quem ele jurou amor, que já estava casada há 16 anos, pra cadeia sendo a responsável por tudo isso. Ela afirmou que odiava a sogra, mas que não seria capaz de matá-la, né? De tentar matá-la. E uma coisa também que é importante lembrar, que quando o sogro morreu, ela fez questão, lutou até o último instante para que pudessem cremar o corpo, sabendo que se cremasse não ia ter como exumar e ela nunca seria descoberta, né? Mas a casa dela caiu, um absurdo, um monstro, né? Vamos para a próxima notícia aqui, que vai ser a última da nossa live. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou integralmente o projeto de lei que pretendia classificar diabetes tipo 1 como deficiência. A decisão foi publicada no Diário da União desta segunda-feira, dia 13. O Congresso Nacional pode derrubar a decisão em votação. Mais uma vez, Lula, que se diz, né, o governo dos pobres, o governo da inclusão, né, que durante a campanha desfilou com pessoas portadoras de deficiência, desfilou com pessoas negras, e hoje você não encontra mais essas pessoas ao seu redor, né? Você só encontra pessoas brancas e ricas ao redor dele e que gozam da sua plenitude física. E mais um ato de crueldade, né? Recentemente ele já tinha cometido uma crueldade com as crianças que nasciam com microcefalia. Lembrando que na gestão do governo Bolsonaro, essas crianças passaram a ter direito a uma pensão vitalícia. Diga-se de passagem, em regra, essas crianças vivem pouco. Em regra, elas não chegam à fase adulta, ou seja, é uma grana que é necessária muitas vezes essas famílias que não têm condições de poder dar a qualidade de vida mínima para essa criança enquanto ela conseguir sobreviver, né? Tem algumas que atingem a fase adulta, mas em regra elas não atingem a fase adulta. Ele já tinha negado esse direito de pensão para essas crianças com microcefalia e agora também para as pessoas com diabetes tipo 1, que é uma diabetes que geralmente se manifesta também ainda na infância. E o que é que você acha? Mas esse ato, né,
de maldade de Lula, né? De crueldade. Porque ele querer economizar aí, porque ele não economiza nos voos dele. Porque ele não economiza de outras formas, porque o governo não corta na carne. Mais uma vez, o governo só quer tirar do mais pobre. Então, galera, muito obrigado a você que participou dessa live aqui mais essa noite. Muito obrigado mesmo, de coração. Você que dedicou seu tempo aqui para estar me ouvindo falar, você que deixou a sua mensagem aqui também no chat. Meu muito obrigado às mais de 4.000 pessoas que passaram por essa live. Lembrando que essa live vai ficar gravada e se você puder também deixe seus comentários lá, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que nossa voz possa ecoar ainda mais longe aqui na plataforma do YouTube. Muito obrigado e uma boa noite a todos.